O menino que compartilhou os pães e os peixes. Era uma manhã ensolarada na Galileia. O vento soprava suave, trazendo o cheirinho do mar e o barulho das ondas que batiam nas pedras. O céu estava azul, sem quase nenhuma nuvem, e parecia um dia perfeito para aprender com Jesus. Por onde ele passava, multidões se juntavam. Homens, mulheres, idosos, jovens, mães com crianças no colo. Todos queriam ouvir as suas palavras. As pessoas já tinham visto milagres incríveis, cegos voltando a enxergar, paralíticos andando, doentes sendo curados. Cada vez mais, todos queriam estar perto dele. Entre aquela multidão, havia também muitas crianças curiosas. Uma delas era um menino simples, de olhar brilhante e coração generoso. Ele não tinha nome registrado na Bíblia, mas podemos imaginá-lo como qualquer criança daquela época, com roupas simples, sandálias gastas e muita curiosidade no olhar. Naquela manhã, a mãe desse menino preparou uma pequena merenda, 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos secos. Colocou tudo em um saco de pano e entregou ao filho. Leve, meu filho. Pode ser um dia longo, você vai precisar se alimentar. O menino saiu animado, correndo para ver Jesus. Ele não sabia exatamente o que aconteceria, mas seu coração dizia que seria algo especial. Enquanto isso, Jesus e seus discípulos procuravam um lugar para descansar. Eles tinham caminhado muito, ajudando e ensinando as pessoas. Mas não havia descanso. Quando olhavam ao redor, viam multidões vindo de todas as direções, cheias de esperança. Jesus subiu a um monte e se sentou com seus discípulos. De lá, podia ver a imensa multidão que se aproximava. Eram milhares e milhares de pessoas. Não vinham por curiosidade apenas, mas porque sentiam em Jesus algo que ninguém mais oferecia: amor, paz e esperança. As horas foram passando. O sol ficou mais alto e as pessoas continuaram sentadas, atentas a cada palavra de Jesus. O menino também estava ali, bem na frente, ouvindo atentamente. Seus olhos brilhavam quando Jesus falava sobre o reino de Deus, sobre amar ao próximo, sobre confiar em Deus de todo o coração. Mas havia um detalhe importante: ninguém tinha pensado na comida. Com tanta pressa de seguir Jesus, muitos tinham saído de casa sem preparar nada. E agora já era tarde, quase hora de jantar, e estavam todos famintos. O menino apertava o saquinho que carregava. Sabia que dentro dele estavam seus 5 pães e 2 peixinhos. Era pouquinho, mas era o que sua mãe tinha dado. Ele olhava ao redor, tantas pessoas, tantas famílias. Será que aquilo poderia ajudar de alguma forma? Enquanto isso, os discípulos estavam preocupados. Filipe disse: Senhor, como vamos alimentar toda essa multidão? Nem com 200 denários conseguiríamos comprar pão suficiente para todos comerem um pedaço. André, outro discípulo, viu o menino com seu saquinho de comida e comentou, meio sem jeito: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O menino ficou surpreso. Ele nunca imaginou que sua pequena merenda pudesse ser notada. Seu coração começou a bater mais forte. E agora? Ele deveria entregar. Seria suficiente. Enquanto pensava, olhou para Jesus. Aquele olhar cheio de amor, que parecia enxergar o coração de cada pessoa, o encorajou. Talvez meus pães e peixes sejam poucos para tanta gente, pensou o menino, mas se Jesus pedir, eu vou dar. E assim terminamos a primeira parte dessa história. A multidão está faminta, os discípulos estão preocupados, e um menino guarda em suas mãos a pequena merenda que pode se tornar parte de algo grandioso. O sol já começava a se pôr atrás das colinas. O céu estava pintado de tons alaranjados, e o vento trazia o cheiro da noite que se aproximava. A multidão ainda permanecia ali, sentada no gramado, ouvindo Jesus. Mas agora, em meio ao silêncio de atenção, um outro som começou a se espalhar: o barulho das barrigas roncando. As pessoas estavam com fome. Muitas tinham vindo de longe e não haviam trazido nada. Algumas mães tentavam acalmar seus filhos, que pediam comida. Outros olhavam para os discípulos com expectativa, como se eles pudessem resolver o problema. Os discípulos se entreolharam, preocupados. Eles sabiam que eram mais de 5.000 homens,
sem contar mulheres e crianças. Era gente demais. Filipe falou com Jesus: Mestre, mande o povo embora. Assim, cada um pode ir às aldeias vizinhas comprar algo para comer. Mas Jesus respondeu com calma: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos algo para eles comerem. Os discípulos ficaram espantados. Como assim? Eles não tinham pão, não tinham dinheiro suficiente e, mesmo que tivessem, não havia padarias abertas para alimentar tanta gente. Era impossível. Foi então que André lembrou do menino. Senhor, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O menino, tímido, segurava o saquinho de pano. Ele olhava para os pães, depois para os peixes, depois para a multidão. Seu coração batia acelerado. Aquilo era tudo que ele tinha para comer. E se desse e ficasse sem nada? E se não fosse suficiente para ninguém? Mas quando olhou para Jesus, sentiu paz. Não era sobre a quantidade, era sobre confiar. O menino respirou fundo e deu um passo à frente. Senhor, eu posso compartilhar o que tenho. Ele abriu o saquinho e mostrou os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos secos. Eram simples, nada luxuosos, mas eram de coração. Jesus sorriu. Seus olhos se encheram de ternura ao ver a generosidade daquele menino. Ele sabia que aquele pequeno gesto seria usado para algo muito maior. Os discípulos, ainda sem entender, levaram os pães e peixes até Jesus. A multidão observava com curiosidade. Alguns cochichavam. Como isso vai dar para todos? Deve ser brincadeira. É tão pouco. Mas Jesus não se deixou abalar pelo tamanho da oferta. Para ele, o que importa é o coração disposto a compartilhar. Então, Jesus disse aos discípulos: façam o povo se sentar em grupos, na grama. As pessoas obedeceram, formando círculos e fileiras, como uma grande festa ao ar livre. O menino observava, com os olhos arregalados. Será que o mestre realmente iria alimentar toda aquela gente com apenas 5 pães e 2 peixes? Os discípulos organizaram a multidão, ainda sem saber o que aconteceria. O barulho de conversas baixas enchia o ar. O menino ficou perto, sem querer perder nenhum detalhe. Jesus pegou os pães nas mãos, levantou os olhos para o céu e fez uma oração de agradecimento. Pai, obrigado por este alimento. Depois partiu os pães e começou a entregá-los aos discípulos. Pegou também os peixes e fez o mesmo. E foi aí que algo extraordinário começou a acontecer. Os discípulos pegavam um pedaço, entregavam para as pessoas. E quando voltavam, havia mais pão nas mãos de Jesus. Ele partia e nunca acabava. O mesmo acontecia com os peixes, sempre havia mais. O menino abriu a boca, surpreso. Seus olhos brilhavam. Ele estava vendo um milagre diante dos próprios olhos. Aquela pequena merenda, que parecia insignificante, agora estava se multiplicando sem parar. E assim terminamos a segunda parte da história. A fome da multidão foi apresentada. O menino decidiu compartilhar e Jesus começou a transformar o pouco em muito. O silêncio tomou conta da multidão. Todos olhavam atentos para Jesus. Ele segurava os pães e os peixes nas mãos, partia e entregava aos discípulos, e algo extraordinário estava acontecendo, nunca acabava. Os discípulos iam e voltavam, com cestos cheios. Distribuíam pedaço após pedaço. Primeiro ofereceram para as crianças, depois para as famílias, depois para os homens mais velhos. Cada pessoa que recebia um pedaço de pão e um peixe mordia com cuidado, como se não acreditasse que aquilo fosse real. Mas logo, o cuidado se transformou em alegria. Está fresquinho, disse uma senhora, sorrindo. É pão de verdade, gritou uma criança. Como pode ter tanto? Murmuravam os homens. Enquanto isso, o menino olhava maravilhado. Seus pãezinhos e peixinhos estavam agora em milhares de mãos. Ele nunca imaginou que algo tão pequeno pudesse crescer tanto nas mãos de Jesus. Os discípulos também estavam espantados. Pedro, sempre impulsivo, ria enquanto entregava comida. João observava com olhos brilhando de fé. Tomé, que sempre tinha dúvidas,
não conseguia acreditar no que estava vendo. E assim, de discípulo em discípulo, os cestos nunca esvaziavam. Aos poucos, o gramado se transformou em uma grande refeição comunitária. As pessoas conversavam, riam, se alimentavam. Era como se fosse um grande banquete ao ar livre, à beira do mar da Galileia. O menino, que antes segurava com força o seu saquinho de pano, agora comia feliz, sabendo que seu pequeno gesto tinha feito parte de algo incrível. Ele olhava para Jesus, que continuava partindo e distribuindo, e sentia um calor no coração. Não era apenas sobre matar a fome, era sobre amor, sobre confiança, sobre acreditar que Deus pode transformar o pouco em muito. Logo, todos estavam de barriga cheia. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram à vontade. Ninguém ficou sem. Ninguém precisou dividir migalhas. Todos estavam satisfeitos. Mas Jesus não deixou nada se perder. Ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Os discípulos começaram a recolher. E, para surpresa de todos, juntaram 12 cestos cheios de sobras de pão e peixe. 12. Era mais do que o menino tinha trazido. Era abundância. As pessoas olhavam para os cestos e murmuravam entre si: esse homem é realmente um profeta enviado por Deus. Nunca vimos nada igual. Ele faz milagres que ninguém pode explicar. O menino abraçou seu saquinho vazio. Ele não tinha mais os pães nem os peixes que trouxera, mas no coração ele sabia: tinha recebido muito mais do que havia dado. Ele ofereceu pouco, mas Jesus transformou em muito. O sol já estava se pondo por completo. O céu agora estava pintado de rosa e roxo, e a multidão, satisfeita e feliz, se levantava devagar. Alguns ainda comentavam animados, outros olhavam para Jesus com lágrimas nos olhos. O menino voltou para casa com um sorriso que não cabia no rosto. Ele sabia que tinha presenciado um dos maiores milagres da história. E, mais do que isso, ele tinha sido parte dele. Assim termina a terceira parte da história. O milagre aconteceu, todos foram alimentados, e a lição da generosidade estava gravada no coração de cada pessoa presente. O menino voltou para casa naquela noite com passos apressados e coração acelerado. O céu estava coberto de estrelas, e a lua iluminava o caminho. Ele não conseguia parar de sorrir. Quando chegou, sua mãe veio ao encontro dele. Filho, já estava preocupada. Como foi o dia? Você conseguiu comer? Ele abraçou a mãe e começou a contar, com os olhos brilhando: Mãe, eu entreguei meus 5 pães e 2 peixinhos para Jesus. O quê? Ela se espantou. Mas era tudo o que você tinha para o dia. E então ele explicou como Jesus multiplicou aquela pequena merenda e alimentou milhares de pessoas. Contou sobre os discípulos, sobre os cestos cheios de sobras, sobre as famílias que comeram até ficarem satisfeitas. Sua voz era cheia de emoção, como se ainda estivesse lá, vivendo aquele momento. A mãe ouviu atentamente e sorriu, com lágrimas nos olhos. Meu filho, você aprendeu a lição mais importante de todas. Quando entregamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, ele faz coisas grandiosas. O menino nunca mais esqueceu aquele dia. E nós também não devemos esquecer. A grande lição, a história do menino que compartilhou seus pães e peixes, nos ensina que ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus. Às vezes pensamos: não tenho muito para oferecer. Sou só uma criança. Meu talento é pequeno demais. Mas Jesus olha para o coração. O que importa não é a quantidade, mas a disposição em compartilhar. O menino não tinha muito, mas tinha o que entregar. E foi exatamente isso que Jesus usou para realizar um milagre que marcou a vida de milhares de pessoas. Naquela noite, enquanto o menino adormecia depois de contar tudo para sua mãe, ele sonhou com os cestos cheios, com os sorrisos das pessoas e com o olhar amoroso de Jesus. E nós também podemos sonhar, sonhar com um mundo em que cada criança, cada jovem, cada adulto, aprende a partilhar o que tem, mesmo que seja pouco. Porque, nas mãos de Deus, o pouco se torna muito, e a generosidade transforma vidas. E assim termina a história do menino que compartilhou seus pães e peixes. Uma história de fé, generosidade e milagre,
que continua a ensinar até hoje que ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus. Se inscreve no canal e deixa o joinha, assim você não perde nenhuma das nossas histórias da Bíblia infantil. Até a próxima, tchau!